Boa noite a todos. Com muita satisfação que a gente inicia mais uma sessão de qualificação. Hoje a qualificação é da Diene, e ela vai apresentar o trabalho dela, e ela traz um protótipo, né, de um material que é a proposta, né, de produto que ela desenvolveu dentro da pesquisa dela. Quero agradecer a presença do Maciclei e da Rosejane, que são os dois membros da banca, dois doutores. O Maciclei, ele é designer, né, e é doutor em tecnologia educacional também, e é editor de livros, né? Trabalha exatamente com edição de livros, entendeu? O trabalho do Maciclei, para quem assistiu às apresentações, já trouxe o Maciclei umas 2 vezes no mestrado. Ele é exatamente trabalhando com realidade aumentada e muito nessa linha editorial, que é a proposta do trabalho da Diene. A Rosejane é a nossa vice-coordenadora, é da Faculdade de Educação, né? O trabalho da Rosejane é basicamente com trabalhos na área de inclusão, né? Sobretudo com os colegas, né, com alguma deficiência, né? E também é da área de educação, né? Então, agradecer a presença do professor Renato, né, nosso ex-coordenador do mestrado, né? E a presença dos colegas da turma 2026, né? A gente sempre traz os alunos para que eles vejam exatamente como é essa trajetória, né? Para vocês entenderem, para vocês também já começarem a ver o que se espera numa qualificação, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver uma defesa e agora estão vendo uma qualificação que é um estágio anterior à defesa. Ou seja, então, a Diene vai ter até 20 minutos para apresentar o trabalho dela, e aí depois a banca fará as arguições que achar pertinentes, tá bom? Todas as defesas, elas são públicas, embora seja uma qualificação ainda, mas elas devem ser públicas, né? Depois a gente tem um momento que é isolado, sua banca se reúne, vocês vão sair e depois retornam para a gente dar o veredito aqui do trabalho, tá bom? É isso, Renato? Não é o... Tá só de olho, tá enxergando tudo. Então, com a palavra a Diene, eu vou só controlar a apresentação dela aqui. Tá bom? Aqui, ó, nas setas. Vamos. Aqui a foto? Não, aqui. Aí. Não, ela vai tirar para cada vídeo lá. Ah, tá. É melhor no final que tá filmando. Nós estamos transmitindo pelo YouTube. Tá? No final. Vamos começar. Boa noite a todos, todas. Agradeço a presença de cada um aqui. Sou a mestranda Diene e vou apresentar hoje para vocês a minha pesquisa. Lendas Amazônicas, um recurso didático interativo para as aulas de arte. Essa pesquisa, ela se encontra na linha 1 de pesquisa, processos de ensino-aprendizagem, está sob a orientação do professor Dr. Jackson. A minha pesquisa, ela busca responder esta pergunta norteadora. Como as lendas amazônicas, adaptadas ao estilo visual dos Bobbie Goods, podem se tornar um recurso didático interativo para as aulas de arte? A apresentação ela está organizada nestes tópicos.
E durante todo o meu processo, minha atuação como docente, eu observei nas aulas de arte que muitos alunos eles têm interesse pelas aulas, porém eles sentem um receio, eles têm um bloqueio criativo na hora de fazer alguma atividade que envolva o desenho. Eles falam, meu desenho é feio, não sei fazer desenho, professora. Aí, na hora de corrigir essas atividades também, às vezes eles chegam com o caderno assim bem colado neles, esperando o coleguinha sair para eu poder dar um visto no caderno deles, porque eles não querem que o colega veja. Principalmente se o colega desenha um desenho assim bem mais realista, eles ficam com esse receio. Então, a partir daí, eu propus a criação de um livro de colorir, no estilo Bob Goods, que é um estilo que caminha com eles, que está ali presente no cotidiano, é bem atual e é assim como se fosse uma febre, né, nas escolas. Aqui tem alguns referenciais teóricos que eu peguei para embasar essa pesquisa. E a partir deste problema, deste bloqueio criativo dos meus alunos, eu defini esse objetivo geral, que é desenvolver e aplicar o livro de colorir, inspirado no estilo Bob Goods e baseado em lendas amazônicas, como recurso didático interativo para as aulas de arte, que favoreça o pertencimento, a valorização cultural e o envolvimento dos estudantes nas aulas de arte na escola pública. E deste objetivo geral, surgiram os 4 objetivos específicos. O primeiro, investigar a natureza dos bloqueios criativos e as barreiras estéticas dos estudantes no cotidiano escolar. Analisar também o potencial das lendas amazônicas do estilo Bob Goods como elementos mediadores de pertencimento cultural. Desenvolver e aplicar ciclos de design utilizando a inteligência artificial como um suporte de criação visual. Avaliar os resultados da intervenção em sala de aula, refletindo sobre o impacto do material no engajamento e na autoria dos estudantes. A metodologia escolhida foi a metodologia DBR, Design Based Research. Ela, traduzindo para o português, quer dizer pesquisa baseada em design, e é uma metodologia que se encaixou perfeitamente na minha pesquisa, porque ela permite unir a teoria, a prática, desenvolver, testar e aperfeiçoar o meu produto. Aplicar ele no contexto educacional, de ensino, e fazer modificações a partir dos resultados. A minha abordagem ela é a qualitativa, porque ela busca compreender as percepções e os significados. E aqui é o ciclo da DBR aplicado ao meu projeto, que começa com a análise das necessidades, vem a fundamentação teórica, e aí vem a intervenção, que é a criação de todo o meu produto. E a próxima fase, que ainda está por vir, é a fase que eu vou aplicar este produto na sala de aula, depois avaliar, fazer os ajustes, e o bom da DBR é isso, eu posso voltar tudo de novo para o início, eu posso ver o que deu certo, o que não deu, e ir modificando, e aplicando e aperfeiçoando cada vez mais. É o que diferencia essa metodologia das outras. Enquanto as outras, né, só analisam mais um problema, ela, além de analisar, ela vai desenvolver, vou aplicar, aperfeiçoar e assim poder repetir todo esse ciclo, se for preciso. Na escola que eu trabalho, eu fiz uma pesquisa para compreender melhor o meu público. E nessa pesquisa, 160 alunos responderam, e eu trago o gráfico aqui para vocês observarem. O maior percentual foi alunos do 6º ano, os que mais responderam. A faixa etária deles, a maior entre 14 e 15. E a composição familiar dos estudantes, a maioria deles moram com os pais. Sobre o acesso à internet, também a pesquisa foi lá em cima. Muitos deles têm acesso à internet, tem telefone próprio.
E no contexto socioeconômico, pouco deles trabalham, né? A maioria só estuda, e na família sempre tem alguém ali que trabalha. Poucos colocaram não. Sobre a relação com o componente curricular arte, eu fiz a pergunta se eles gostavam da aula de arte, sim ou não, se eles gostavam de desenhar, de pintar. Então, a maioria do público que respondeu à pesquisa respondeu que sim, que eles gostam da aula de arte. E sobre a parte de criar, colorir, ou os dois, muitos colocaram, né, os dois, porque eles gostam, além de colorir, eles gostam de pintar, ou colorir, eles gostam de criar também, né? Porque era esse o intuito, saber se eles queriam criar do zero, se eles preferem criar do zero, ou se eles preferem pintar. Muitos responderam os dois. Criar, vocês podem observar aí que já teve um percentual menor, que é onde esse bloqueio entra, né? Eles têm esse receio em criar, porque eles acham que não sabem fazer desenhos bonitos. E sobre as lendas amazônicas, que é o que eu incluí no livro, eu perguntei, e o percentual da lenda do Boto e do Curupira foi a que eles mais responderam que conhecem, e aí foi baixando um pouco, né? Vitória Régia, Iara, eles conhecem aquelas lendas mais populares. Então, o livro também vai trazer isso, vai fazer com que eles conheçam um pouco mais as lendas, lendas que não estão ali no cotidiano deles, que eles não têm muito acesso, porque do Boto, né, ela é bem conhecida. Curupira, Vitória Régia também, mas tem umas que eles realmente não conhecem. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como é o estilo de livros de colorir que tem no mercado, que eu já encontrei, e como fica o estilo dos Bob Goods, que é um estilo de desenho assim bem, traços bem mais limpos. Eles não têm muito detalhes. E aqui ao lado o prompt utilizado. Para chegar nesse prompt foram feitos vários prompts até encontrar um que se adequasse melhor ao estilo, que ficasse no estilo visual dos Bob Goods. Depois de encontrar o prompt, eu usei ele tanto no ChatGPT quanto no Gemini. E aí eu percebi uma diferença que no GPT ele colocou muita informação, apesar de no prompt eu pedir traços limpos, traços bem elaborados, né? Ele fez. E o chat do Gemini, ele fez mais próximo ao que eu queria, que é dos Bob Goods. A partir dessa parte de escolher o prompt, escolher o programa que eu iria fazer, a IA que iria usar, eu fiz a primeira, que foi a da Vitória Régia. Porém, ela ainda não fez como eu queria, né? A inteligência artificial fez quadradinho. Eu queria mais estilo paisagem, que era para fazer no tamanho A5, imprimir como é o livrinho que eles conhecem. Este foi o primeiro erro que eu encontrei, né? Porque apesar do prompt estar tudo ok, a IA foi e me entregou diferente. Mas aí eu fiz o ajuste e ficou tudo certo. Porém, encontrei outros defeitos na hora de fazer o do Curupira. Porque, segundo a IA, ele não podia fazer os pés para trás, porque estavam ferindo as diretrizes do chat. Além do Curupira, ele não fez o Saci direito, porque também não podia fazer o Saci sem uma perna. E encontrei a mesma dificuldade na lenda do Mapinguari, porque o Mapinguari ele só tem um olho e a boca dele fica na barriga. Então, o chat não quis fazer, porque disse que feria as diretrizes e, enfim, foi uma luta, gente. Mas eu descobri outra saída, né? Porque artista, você já viu, eles não param. Aí, depois de fazer mesmo errado, eu peguei e coloquei no GPT de novo a imagem já pronta. Tinha feito o prompt, tinha feito a imagem, não deu certo, eu joguei a imagem novamente para ele, sem o prompt. Pedi as alterações. Aí, como vocês podem ver na imagem, ele colocou os pés para o lado. Ainda não tinha dado certo. Então, fui para o Gemini. Aí, pedi para o Gemini fazer. E foi aí que eu consegui chegar ao objetivo que eu queria. Mas,
ainda não foi totalmente o produto final, porque os traços, alguns saíam mais espessos e outros não. Aí eu fui para o Canva, que é um arquivo, um aplicativo de editar a imagem muito bom. E lá eu tive que remover o fundo, que era branco, né? Deixei todo transparente para poder mexer na espessura do traço, para igualar e deixar todos iguais. Porque uns ficavam mais finos, outros mais espessos, e eu precisava deixar eles no mesmo padrão para poder dar continuidade ao projeto. Quando eu consegui, aí eu fui para a montagem do livro. Eu montei 3 páginas de A5. Na primeira tem uma breve descrição da lenda e do lado um desafio criativo. Porque esse desafio criativo, ele tem só um quadradinho pequeno que o aluno vai ali ter aquele empurrãozinho para destravar. Ele não vai pegar aquela folha em branco e não vai saber o que fazer. Tá ali pedindo para ele fazer uma coisa. Então aí ele já vai começar a desbloquear, né? Ah, tá pedindo para eu fazer um desenho assim, então vou fazer. Depois desse desafio criativo, a próxima página é a página do desenho para colorir. Colorindo, ele vai se desestressar mais, vai observar, vai trabalhar as cores. E aí, depois de colorir, ele vai encontrar a folha em branco, que é para ele criar o seu próprio desenho. Esse seria o modelo da impressão A4, porque o livro é no modelo A5, mas, porém, ele também vai ser digital. Então, se algum professor quiser trabalhar na sua sala de aula, ele pode imprimir somente uma folha, só uma lenda, para trabalhar com aquela turma. E aí ele tem a lenda, tem o desafio, tem o desenho para pintar, e ele pode pedir para o aluno criar outro no seu caderno ou em outro material que ele achar melhor. Então, essas são as minhas considerações finais. O meu estudo, né, ele aponta que o livro de colorir, ele pode reduzir esse bloqueio criativo, né? Ele pode fortalecer o pertencimento cultural quando ele traz as lendas para dentro do cotidiano dos estudantes. E com a aplicação da DBR, ela pode ser aperfeiçoada cada vez mais e aplicada e aperfeiçoada até chegar no produto, no resultado final. É isso. Obrigada. Minhas referências. Desculpem o nervosismo. Agora vai começar a sabatina. Dá licença, eu ir no banheiro. Bem, obrigado. Obrigado. Eu queria saber se a banca vai pedir para voltar algum slide ou vai fazer comentário direto. Só porque aí eu já paro o compartilhamento e deixo só a câmera funcionando. Não? Não, né? Beleza. Então, vamos parar o compartilhamento. Um segundo. Perfeito. Então, como de costume, a gente vai passar, então, a palavra para o nosso convidado, que é o Marciclay. Troca com o Marciclay, por favor, e a Rosejânia também, que aí vocês dois ficam na frente, por favor, que aí fica legal para a gente. Bom, então a palavra com o Marciclay. Você está na câmera 2. Olhe para a câmera 2. Com a palavra, então, Marciclay. Boa noite a todos. Boa noite, quero, em primeiro lugar, parabenizando o projeto. Apesar de uma trajetória estudante de arte, para
Esse nosso processo educacional Israel. é muito difícil, né? Acho que Essa cadeira tá tentar aqui. passar o que a gente aprendeu, essa questão da arte, para passar à frente disso, passar para o como relatou no seu próprio documento, né? Acho que achava dificuldade de como as pessoas ensinavam, portanto, fazer empatia, né? Resolveu aprender de uma forma que pudesse passar de uma maneira melhor para os alunos. Então, isso é louvável. Parabéns por isso. E, na verdade, eu quero falar aqui com o validado cultural do trabalho, são algumas observações que eu quero trazer para a planta, para você, para o seu orientador. Eu até vi, adotei aqui, eu quero até pedir que você poderia fazer observações. São só umas considerações que se vocês depois quiserem acatar, né, na verdade, mas que acho que é relevante e importante ser analisado os pontos. E acho que uma consideração que eu comecei aqui na verdade, a delimitação do problema e do objetivo. Né? Porque, na verdade, observando agora a apresentação, quando estava lendo o documento, um detalhe esses pontos que coloca na apresentação, que é importante que esse detalhamento esteja na apresentação. Objetivo específico, justificativo, e isso eu não encontrei na minha leitura. Né? Está assim, colocado durante um texto grande. E quando a gente olha a apresentação, a gente vê isso dividido. Eu tinha anotado isso que a pesquisa trabalha com dois problemas principais, que é o bloqueio criativo do estudante e o distanciamento em relação ao patrimônio cultural acadêmico. Os dois pontos são relevantes, mas é importante deixar claro qual a relação entre eles. Então, o texto precisa definir qual o problema central e qual o problema complementar. Está trabalhando com dois problemas ao mesmo tempo, mas precisa criar uma hierarquia, dizer, o meu problema principal é esse, na sequência do consigo resolver, mas o meu problema principal é um ou outro. Aqui eu quero anotar para ti, depois eu quero te dar essa pergunta aqui, e justamente eu sugiro revisar a formulação do objetivo geral para ser possível avaliar o final da pesquisa se ele foi alcançado. Em alguns momentos o trabalho pretende desenvolver equilíbrio, em outros diz que ele quer reduzir o bloqueio criativo, em outros momentos fortalece a confiança, valoriza a cultura da Amazônia. Então, acho que se a gente organizar esses propósitos, como organizou para a gente na apresentação visual, mas dentro do documento, do propósito do objetivo geral, do específico, a gente vai conseguir ver claramente onde quer chegar. Lendo o documento, a gente consegue saber, mas só que acaba ficando meio nebuloso, né? Onde a gente quer chegar quanto à identidade cultural e a seleção das línguas. A proposta de valorizar as línguas amazônicas é um ponto forte da pesquisa. Mas, entretanto, a seleção das narrativas precisa ser metodologicamente justificada. Acho que é importante justificar, indicar as fontes utilizadas. Como foi que tu fizeste para elaborar cada narrativa da lenda? Como foi que aquela lenda chegou na história dele? Acho que precisa citar de que momento, de que autor foi retirada aquela história, ou se isso é uma condensação de várias histórias que eu fizeste um resumo ali, mas acho que você está citado. No próprio documento, no próprio livro final, acho que você está indicado, né? A lenda, o autor da lenda, se foi retirado de um pouco indígena, se foi tirado de um autor, se foi tirado de um livro, isso fica para referência, isso também. Tem uma coisa importante também que eu quero ressaltar aqui sobre essa questão do Bob Wood. Acho que na hora que eu li do documento, eu já vi esse indicado que acho que tratar Bob Wood como um estilo, trata sempre Bob Wood como estilo. Na verdade, Bob Wood ele é uma marca. Foi uma marca criada por uma designer da Califórnia, Bob Wood. Não se me engano, é a Baby Wood. Ela criou uma marca, então ela não criou um estilo. Então, o trabalho faz referência a uma marca privada. Então, acho que isso, talvez possa colocar, estou colocando
uma ideia. Na verdade, está errado, certo. Mas eu, pelo menos por ali, e quando eu fiz algumas escritas rápidas, eu vi que, na verdade, ele é uma estética, né? Pensando na estética. Essa estética ele já vem de 50 anos. Né? Ele é uma estética japonesa que chama kawaii. Kawaii, não sei como se correto. Que significa fofo. Foi o criador da fofinho, branquinho. Hello Kitty. Ele está velhinha, mais de 50 anos. Então, tudo partiu dali, dessa ideia criativa do Hello Kitty, né? Desse estilo criativo. Então, acho que a gente não pode dizer que o Bob Good é um estilo. Acho que o trabalho pode ficar baseado em cima do Bob Good. O Bob Good, o produto foi criado a partir de toda essa carga de dessa estética. Uma coisa interessante também, que pode colocar ainda como parâmetro do seu trabalho, é o mercado editorial. Fala, porque tudo está baseado no Bollywood, mas ele faltou colocar um pouco disso. Em 2025, o mercado editorial ele foi os 4 primeiros livros mais vendidos no Brasil foram do Bollywood. Mais de 1,5 milhão de livros foram vendidos. Então, tipo assim, o Brasil não lê, o Brasil compra Bollywood. Essa pesquisa saiu agora, início desse ano, e foi o mercado editorial do ano passado. Então, o levantamento que eles fizeram, de 4 milhões de livros vendidos, 1,5 milhão de livros foi vendido. Os 4 primeiros livros mais vendidos do Brasil foram livros de colorido, de do Bollywood. Da marca Bob. Da marca Bollywood. Então, é um gancho também para o contemporâneo do teu trabalho, que de certa forma está colocando no teu projeto uma coisa atual. Né? Por que eles gostam do orgulho? Porque está uma febre. Um outro ponto que eu marquei para analisar é essa questão da inteligência artificial. Quando fala muito de inteligência artificial no trabalho, eu acho importante ter um tópico, né? Dentro da referência do agora, falar sobre inteligência generativa. Falar sobre, porque no momento que eu falo, que é essa artificial, que são os programas de inteligência artificial, acho que é importante falar do Gemini, falar do GPT, falar do Canvas, o próprio Canvas tem inteligência artificial dentro dele para usar, já para sempre ficar variando. Acho que é importante ter essa base também do referencial teórico. A metodologia do DBR é uma metodologia correta, e é justamente esse material educacional que faz esse diagnóstico do material todo. Só que o que eu senti falta aqui, na verdade, foi o resultado. Né? Porque eu vejo que aqui acho que vai ter uma continuação. Vai ter uma continuação para a gente, para a conclusão do mestrado, ou para um outro ponto, outro momento. Assim. Vai ter a conclusão para porque isso completa justamente a metodologia, né? A gente tem que ter o resultado final. falta essa etapa, que a gente aplicava. Então, eu não consegui ver isso no projeto escrito, né? Então, me faltou realmente essa parte final de saber que isso é o que me leva à minha pergunta final para ti, de como vai ser analisada a produção dos estudantes, né? Como é que vai conseguir analisar e quais os critérios que serão utilizados para ti depois que for testado o desenho, como é que tu vai pegar esse dado e dizer quem vai pegar esse desenho aqui, quem vai analisar isso para dizer que ele teve um risco de bloqueio. É que eu vou aplicar na Não sala de sei se ela aula. tinha agora, acho que Eu vou deixar no final. Vai lembrar de tudo? mas aí no geral é isso. Quer responder? Se quiser responder. Deixa eu tomar mais. Então, quero aplicar o produto na sala e aí eu vou verificar depois qual foi a maior dificuldade, o que eles gostaram mais do livro, se foi colorido, se foi
copiar, ou se foi fazer o desafio. Então, isso tudo eu quero analisar depois de aplicar, para poder fazer o bom aperfeiçoamento. Não sei se você responde a pergunta. Vai fazer uma seleção de alunos? Vai ser uma seleção por idade? Não, pretendo aplicar no turma de 6º ano. Tem várias turmas na escola, eles já estão a escola inteira, né? No 6º e 3º. Não, porque eu digo que a gente precisa responder a tua pergunta do IDESC. Mas então, como é que vai saber que a partir daquele desenho o menino conseguiu desbloquear então, a bateria daquela folha branca? Escolhi uma turma que eu prestei atenção que muitos têm esse bloqueio, porque lá tem alunos que desenham super bem. Então, uma certa parte dos alunos já fica assim meio com receio. Inclusive, tem alunos neurodivergentes também que fazem desenhos perfeitos, aí tem outros que já ficam assim. Aí, nessa turma, é a turma que mais tem alunos, assim, eu quero testar como é que vai funcionar. Se depois disso eles vão querer mostrar o desenho para o colega, se eles não vão ter vergonha, se eles vão poder deixar o expor na escola. Porque a partir desse resultado a gente vai saber, com essa interação que vai voltar para a metodologia, que a gente vai saber se realmente está funcionando ou não. Muito legal. Muito isso. Parabéns novamente. Obrigada. E agora a palavra é com a professora Júlia. Seu professor Boa noite a todas e todas. Professor Jackson, muito obrigada pelo convite. Sou Márcia Coelho, uma satisfação, professor. E uma especialíssima boa noite, que é a Diene, que hoje nos apresenta a sua pesquisa em andamento. Farei algumas considerações, tá, Diene? E fique à vontade para você, seu orientador, professor Jackson, né? De repente vocês estão na pesquisa em fase quase terminando também, e de repente qualquer outra intervenção, né, pode atrapalhar ou ainda retardar o processo, tá? Então fique à vontade. Eu irei começar pela página 14. Na página 14, você traz o nome da escola. E aí, só para a gente descontrair um pouquinho, gente, o professor Renato falou que se tiver o CEP, né, código do Conselho. O CEP, pronto. O CEP, que é o Conselho de Ética e Pesquisa. Obrigada. Aí, então, vocês têm Conselho de Ética e Pesquisa, havendo, né, tudo bem o nome da escola, né, aparecer. Não tendo o CEP, não tendo ainda o projeto passado pelo CEP, aí que eu ia fazer brincadeira. O professor Renato diz, ó, a escola tal, com listra azul, com a telha quebrada, mas não nomear a escola, né? Então, é só para pensar um pouquinho sobre isso e talvez pensar numa palavra que você colocou lá no seu projeto, né? Que é a palavra, você diz que é um território marcado. Eu conheço bem aquele território, Lago Azul, eu sempre apresento, faço apresentações naquele espaço em algumas escolas ali. Então, você coloca que é um território marcado por vulnerabilidades sociais. Então, pense bem nessa palavra, porque qualquer lugar dessa cidade pode ser um lugar de vulnerabilidade. A questão é que a palavra vulnerabilidade, alguém que está lendo, o gestor que está lendo, que abriu as portas da escola para você, de repente ele diz, o território até mas a escola ela está bem segura, ela está... Então, só para pensar nessa palavra. Então, trocá-la talvez por desafios, que é uma palavra que você usa mais adiante um pouquinho, só para não conotar essa questão da gente pensar, talvez o leitor pensar numa área vermelha, numa zona vermelha, numa área roxa, como uma escola perigosa, entre aspas, por favor. Tá? Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Você vem falando sobre a questão dos recursos didáticos, né, interativos, adaptados ao contexto. Você traz muito bem as citações, né, do seu orientador, que são pertinentes a essa questão e também em consonância com a linha de pesquisa, que já digo que poderia estar, eu sei que está na contracapa, mas você pode colocar lá na introdução também que esse seu projeto tem consonância, está em consonância com a linha de pesquisa, né, a qual você nos apresentou.
E muito interessante que você traz essa citação, mas por que eu toquei na citação? Porque isso vale para todos e todas, né, que estão aqui nesta sala. Por quê? Porque de fato, citar o orientador é uma prática acadêmica legítima e autocitar-se também. Então, não esqueçamos, né, de citar o orientador, porque você trabalha com ele, você escreve com ele, publica com ele, e o próprio orientador tem material bastante, então você, de forma muito eficaz, traz isso para a gente, legitimando aí os conhecimentos do seu orientador. Olha só como você traz na sua apresentação todos os objetivos, geral e específico, mas não trouxe na introdução, né? E também não trouxe no resumo. Então, a gente já sabe que vai para lá, né? Para esses, assim como a justificativa, né, que o professor apontou aqui, e a relevância também do próprio projeto. Tá? Diene, você traz recorrentemente uma expressão que é a conjunção embora. Essa conjunção embora ela é uma conjunção de concessão. É como se você tivesse, poxa, mas pelo menos, ou então fazendo ressalvas, e aí para você pensar sobre isso. Então, vou ler algumas que você traz. Então, você diz assim, a presente pesquisa surgiu da observação sensível de estudantes que, embora demonstrem interesse pelas aulas de arte, então a gente já pensa que vem coisa aí minimizada, e às vezes nem é. Então, você recorrentemente, contudo, essa visão, embora libertadora, frequentemente ignora a crise. Então, ela não está em consonância com o que você quer dizer. Porque, ora, ela parece contrastiva, e não é contrastivo, é aditivo. Tá? Ou seja, você quer só acrescentar, e não dizer, poxa, pelo menos, sabe, a escola, os estudantes, enfim. Então, dá uma olhadinha. Então, você faz isso na página 13, na 17, na 27, na 28, 30, 32, 36 e 37. É uma expressão que você sempre vem escrevendo, tá? Ou embora. Então, uma conjunção que é para tomar um pouquinho de cuidado e reflexão com ela. Tá bom? Na página 31, a mesma coisa, a questão da conjunção. Olha o que você diz, a alta adesão, os dois 45%. Também sinaliza que os alunos não rejeitam a criação autoral, mas apreciam a mediação. Quer dizer, não é o mais, não é diversativo, é o aditivo, ou seja, eles também apreciam. Tá? Então, pode trocar aí pelo aditivo, só para... Porque o leitor ele vai entender o contrário se tiver essa adversativa. É só uma questão de troca de conjunção, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre os desenhos. Você apresenta 2 desenhos da Yara. Um o realismo e outro o Bob Good, a estética Bob Good. Então, quando você faz um X, olha o que eu li que era o X. Como o X estava para a esquerda, ele está no meio ali, mas ele está para a esquerda. Eu entendi que o tradicional, ele sai, não pode, e que o Bob Good é essa estética que fica no seu trabalho. Depois que eu fui entender no anexo que tem uma terceira Yara, tem 2 Yaras, e a terceira que você nos propõe. E que a propósito da Hello Kitty, que não tem boca, lembra? Essa Yara do Bob Good não tem boca. Então, só para cuidar dessa para não passar em branco. Então, essa Yara que é apresentada sem boca, então, a Yara canta, né? Porque você como pesquisadora, você como analista desse discurso, da imagem, porque a imagem é um discurso, você pode vir conversando, dialogando e fazendo críticas àquela imagem também. Olha como é paradoxal. A Yara canta, mas a Yara não tem boca, então ela, nem recursos gráficos. Nem recursos gráficos. Então, é o narizinho. É o nariz, ela não tem boca, ela é igual a Hello Kitty, ela não tem boca. Então, assim, a Yara que canta, que é o que você diz, você conta, ela traz a letra, ela canta e encanta e tal, mas ela não. Então, a crítica pode vir por aí, porque você está trabalhando nessa proposta, inclusive política, né? Ou seja, a educação como um ato político. Então, a crítica é necessária nesses desenhos, nessas imagens que você traz.
Porque você não traz só para corroborar, você traz também para criticar, tá? Então, é possível fazer isso. Então, pensar um pouquinho sobre essa questão, tá? E aí, a expressão fofa. A expressão fofa, ela merece, né, sugiro eu, uma nota de rodapé, porque ora é estética fofa, ora é expressão fofa, ora é estilo fofo, né? E ainda tem, ó. E aí, vamos lá para a capa do produto. Obrigada. Olha só, como você nos traz a capa, ela é realista. Ela não é Bob Good. É só para pensar. Foi propositado? Não foi. Só para pensar nessa consonância. Então, a capa está consonante com o que tem dentro do livro que você nos propõe. Então, não é estilo Bob Good. Poderia ser. A capa também é estilo Bob Good, já que você está nesta estética. Tá? Só para pensar um pouquinho sobre isso. Então, acho que essa nota de rodapé, penso eu, ela é necessária para você elucidar ao seu leitor o que é estética fofa. Aí sim, é identidade visual, característica da marca e não do estilo, né? Da marca Bob Good. Então você nos elucida, isso seria importante. Olha como você sabe tudo, quem criou, onde criou, como criou. Então esse mercado editorial do Bob Good você conhece muito bem. Traga ele para dentro da sua dissertação, porque o leitor não conhece. O leitor diz que são desenhos ali. A meninada conhece, mas muitos não sabem essa origem, o que é, né? Enfim, tá? Com relação às imagens, aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso. Você pede para IA criar. E aí, é só para pensar. Não sei se você faz ou não. Então, será que eu coloco lá vegetação ribeirinha? Será que eu coloco mata das barrancas? Será que eu coloco floresta ribeirinha? Será que eu coloco a palavra igapó? Por quê? Porque a palmeira é recorrente. E quando a gente olha a palmeira e a água, nós pensamos que estamos... É o coqueiro e é o mar atrás. E não é. É a palmeira que pode ser o açaizeiro, é a palmeira que pode ser a capoeira. Acho que ela está no rio, ela não está no mar. Só para não conotar, já que você está trabalhando com imagens, olha como é interessante. O teu leitor, ele vai decodificar. Quando ele olhar isso, porque você traz uma coisa muito importante, que é o pertencimento. Então, eu olho e, caramba, eu estou na Amazônia, eu vejo isso no barco, no cais, lá no Igarapé, né? Então, olha como isso é importante, essa aproximação com esse leitor o leitor do futuro, da sua dissertação, e o leitor, esse que consome, que é o estudante, tá? Que é participante da sua pesquisa. Então, será que essas imagens são geradas a partir do que você dá como comando? Pensando no nosso ecossistema, é isso que também pode ser pensado, tá? Aí você nos traz uma pinguari, tentou, e aí o Gemini traz aqui, você coloca nesse, ó, esse foi o mais assertivo. Quando eu olhei, eu falei, parece um esquimó. Eu falei, parece um esquimó. Por que não dá para colocar agora, né? Parecia um esquimó assim. Aí eu falei, olha a estética, estou pensando na nossa estética amazônica, tá? Para pensar um pouquinho sobre isso. Então, o que eu quero dizer, na verdade? Que tudo depende do seu comando. O que você comanda não deu ainda. Então, vai outro comando. Não deu, vai até isso, né, se tornar mais elucidativo com o que você quer. Até com uma referencial de imagem. Até com isso. Perfeito. Uma imagem com referencial e vai te trazer uma coisa mais certa. Exatamente. A mesma coisa a Vitória Régia. Percebe que a Vitória Régia, ela está ali, e aí ela lembra um turbante árabe, pense nisso. Quando você olha o signo, você já remete. Aí depois ela muda, e aí ela fica de cabelo solto, ó, ela fica mais iara, ela fica mais, os traços mais leves. Então, pensar em tudo isso, tá? Em tudo isso, tá? E aí, Jane, pensar também como nós
Olhamos e representamos a Amazônia. Vou só fazer umas perguntas, não precisa responder. Elas são todas retóricas. Será que nós estamos colocando como um lugar exótico? Mostrando como um lugar exótico? Será que os povos tradicionais, originários, estão dentro de uma estética ou perspectiva, ainda que inconsciente, ou folclorizada, ou estereotipada, só para a gente pensar sobre isso. Então, assim, quais são as ideologias? Agora você vai fazer outro movimento, você vai se afastar desse objeto e você vai olhar como leitor, não é como a pesquisadora. Você vai olhar e perguntar a si mesma quais são as ideologias subjacentes desta imagem, a esta imagem. Então, isso é muito importante pensar. Tá bom? Por quê? Porque a dimensão estética da imagem deve estar acompanhada com a dimensão ética e com a dimensão crítica também, que é o que você já faz. Tá? Você traz algumas palavras, Jimmy, elas são... Então, você traz os diminutivos e os adjetivos, que, de repente, num trabalho mais acadêmico, não é que ele não possa estar, mas ele exige uma reflexão a mais. Então, vamos a eles. Quando você diz, desenhe uma tigela de açaí bem bonita, ó, você já colocou um adjetivo, e ai daquele que tem medo, lembra que você mostrou o percentual de quem tem medo? Professora, que é bem bonita, então não é a minha tigela, não é essa. Não sei, é só para pensar sobre isso, tá? Outros desafios estão muito interessantes. Outro desafio só um minutinho. Você diz, Guaraná bem cheio de vida. E crie os roxinhos no fruto. De novo, o diminutivo. Então, o que está por trás dessa carga diminutiva? Só você pode nos responder, que não precisa ser hoje, de jeito nenhum. É só para refletir. Desenhe uma planta mágica crescendo com alegria. Desenhe uma tigela de açaí. Então, tudo isso. E aí eu trago uma reflexão que também não é para você responder agora, não. Eu não tenho nenhuma pergunta, é só para a gente ir conversando. Então, você está trabalhando com estudantes de 11 a 14 anos, ensino fundamental 2. E agora que eu descobri que você está focando no 6º, ó, porque eu estava com essa dúvida, né, de qual era mais para pensar nos meninos de 14 anos com as linguagens e com os desenhos. Considerando que a pesquisa envolve estudantes de 11 a 14 anos, considerando que, palavras suas, abre aspas, nos anos finais do ensino fundamental, muitos estudantes passam a exigir de si mesmos representações mais próximas do realismo. Então, eu pergunto e não precisa responder. Como ocorreu a receptividade da estética fofa desses meninos de 11 a 14, já que você diz que eles exigem mais realismo? Então, como ocorreu a receptividade da estética fofa presente às ilustrações do Bob Goods? Tá? É só para a gente pensar, que não é para responder hoje. O seu produto educacional, parabéns por ele, né? É um produto muito interessante. E eu vou te dizer mais, viu, Jenny? Quando você concluir essa pesquisa, você pode fazer uma licitação para o governo do estado, você pode fazer para a prefeitura, você pode participar dos editais, porque eu consegui vir os Bob Good na mão dos meninos de educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, e assim, remessa chegando da escola. Eu consegui vir isso. Então, acho que você tem um produto, penso que você tem um produto muito interessante e que você, lá no início, porque eu esqueci de falar aqui, lá no início você dizia, isso não é o ponto final, não é, isso não acaba em si mesmo. Isso é só um ponto de partida para que esses meninos vejam as artes visuais / desenho por uma outra lógica dos seus processos criativos. Então, você já nos avisou. Então, isso é muito interessante, tá? E por fim,
A sua pesquisa é relevante, mas precisa dizer isso lá na introdução, e contribui de forma significativa para o programa, né, Profiat. Parabéns a você, parabéns ao professor Jackson, né, que com a sua metodologia é DDR, é refinamento, é revisão, é reformulação, é transformação da proposta, né, ao longo da pesquisa. Então, assim, metodologicamente, você está muito bem assistida e orientada, não é? E, aliás, eu ressalto, né, a reconhecida expertise do professor Jackson com relação à DBR e que tem profundo domínio, né, desta metodologia. Então, mais uma vez, parabéns pela sua sensibilidade, pela escolha da sua temática, né? E você nos traz essas questões visuais, sígnicas, né, da cultura amazônica. E por falar em amazônica, está vendo quando eu digo para o chat GTP, você me... E é uma coisa que você coloca, você usa muito essa palavra. Crie o seu e com fundo amazônico, eu não lembro agora, estética amazônica, eu não lembro bem. Muito bem. O que ele vai interpretar? Peraí, o que a Jane quer? De onde essa menina está falando? Eu não sei não, de repente ela quer a Amazônia do Maranhão, peruana, de repente ela quer a Amazônia. Olha só como ele vai fazer. Não, você precisa especificar mais os seus comandos, porque senão a Amazônia é muito, 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 e de repente aparece a palmeira sozinha em um mar, né? E de repente, então, só para pensar um pouco nisso. Então, parabéns, e eu agradeço imensamente o aprendizado, né, de hoje com os nobres colegas. Muito obrigada, Jane. É isso. Obrigada também pelos comentários. Isso vai precisar muito, muito na pesquisa. Eu lembro que quando teve aquele... Só falando daquele evento que teve do Profiat, que a gente apresentou também o trabalho, não lembro bem. A jornada, né? Foi jornada, aí indicaram livros que inclusive eu já usei, né? Então, fico muito feliz, porque tudo vai acrescentar. Tem uma relacionada também à inteligência artificial, está verificando essa questão da metodologia científica agora. A gente já está começando a utilizar dentro do. Se você está usando a IA, você precisa citar. Criou uma imagem, então, imagem criada pelo Gemini versão tal, imagem criada pela autora Gemini versão tal, data. E isso vai Na legenda. na legenda e dando as referências ali. E às vezes eles pedem até que coloque um prompt de como tu criaste a imagem na referência. Faz um adendo. Eu não sei se isso já está valendo, mas ele está. Já deve estar. Vou dar uma olhada nisso, né? Para ver assim, o que é ali. O Renato que está mexendo bastante com isso. Ainda não está, o fã ainda não terminou, né? Mas tem uma comissão para preocupar com isso, nesse formato, né? De que forma que a gente vai estabelecer de agora as inteligências artificiais no produção. Bem, quero agradecer à banca pelas considerações. Bem, pessoal, a ideia de vocês participarem, vocês da turma do 26, é exatamente perceberem esse momento da banca, né? A qualificação é isso aí, a gente dá rumo, né? Porque a gente acredita que está tudo certo, na verdade, tem que consertar algumas coisas, né? E esse é um momento muito importante, né, para a finalização dos trabalhos. Então, eu quero agradecer aqui as palavras do Marciclay. O Marciclay traz a ideia exatamente a questão do mercado editorial, ele é da área do mercado editorial, a gente está falando de um livro, efetivamente, né? A Rosejane, com a preocupação dela na área educacional, né? A professora Rosejane é da educação, então, mesmo sendo licenciada em música, mas ela é efetivamente da educação. Então, acho que são contribuições que fica para vocês, os novos, que estão no processo. Vocês devem qualificar a partir do ano que vem, né? Então, vocês já viram o que vai acontecer, né? Então, parece que está tudo certo, mas vai ter que
e direcionando algumas coisas, né? Tá bom? Nós vamos, nesse momento, tá bom? Então, de que a banca fique em pé, pode ficar ali ao lado, né? Daqui a pouco eu mudo. Hã? A banca fica em pé. Que aí... Eu vou ler aqui sentado só porque vai aparecer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ata do exame de qualificação da mestranda Diene da Silva e Silva. Aos 17 dias do mês de julho do ano de 2026, às 19 horas, realizou-se o exame de qualificação da mestranda Diene da Silva e Silva, que apresentou o relatório de qualificação sobre o trabalho de conclusão intitulado Lendas Amazônicas para Colorir, um recurso didático interativo para as aulas de arte. Em conformidade com o artigo 7 da Resolução número 3 de 2015, Profiartes, a banca examinadora foi constituída pelos seguintes membros: professor Dr. Jackson Colares da Silva, presidente da banca examinadora, que foi constituída ainda pela professora doutora Rosejane da Mota Farias e pelo Dr. Maciclei Rego Raposo. Os trabalhos foram instalados pelo professor Dr. Jackson Colares da Silva, presidente, que informou a mestranda Diene da Silva e Silva que já poderia apresentar o seu projeto de pesquisa e depois responder às arguições da banca examinadora. Após a apresentação e arguições, os membros da banca examinadora reuniram-se e consideraram o projeto aprovado. A sessão foi encerrada. A sessão foi encerrada e, para constar, eu, como presidente dessa banca examinadora, lavei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos membros da banca examinadoras e pela mestranda.